Olá pessoal, vamos continuar aqui com a nossa aula de Química Orgânica. E nessa aula de agora a gente vai continuar falando dos álcoois. Na outra aula a gente viu um pouco das aplicações, ainda tem mais coisa para ver sobre aquele ponto, mas como é muita coisa, eu achei melhor a gente ver logo uma parte da nomenclatura e depois na próxima aula a gente volta para falar sobre aquelas aplicações que tem bastante coisa. Tem produção de bebidas alcoólicas, por exemplo, tem alguns esquemas que mostram a produção, uh, tem as aplicações como combustíveis. Então isso é interessante para a gente ver e não daria tempo de ver tudo isso apenas nessas aulas. Então vamos seguindo para a nomenclatura e depois a gente retorna para aquele ponto, ok? Lembrem que a gente segue as regras sempre da IUPAC, certo? Então, quando a gente trata de álcool, a IUPAC usa a terminação ol, né, para álcools. Então quando a gente tem todo álcool, todo composto que a gente tem o grupo OH ligado no carbono saturado, todos eles vão terminar em ol, certo? A numeração da cadeia deve iniciar pela extremidade mais próxima do OH. Agora, a prioridade é a função orgânica. Ela tem uma prioridade maior do que ligações duplas ou triplas e maior do que as ramificações, certo? Então, a prioridade aqui é o OH. E o nome do álcool será determinado pelo hidrocarboneto correspondente à cadeia, trocando o final O de hidrocarboneto por ol de álcool. É basicamente a mesma coisa, só muda o final. Ó, um carbono, prefixo, met, infixo, que é o tipo de ligação, só tem ligação simples an, e o sufixo não tem só carbono e hidrogênio, agora tem oxigênio. E, ó, é uma hidroxila que está ligada num carbono saturado, portanto é um álcool. Todo álcool vai terminar em ol. Então a gente tem o metanol. Temos aqui, ó, etanol, né? Dois carbonos, ol, porque é um álcool, certo? Aí nós temos aqui, ó, quando nós temos ramificações, a gente precisa começar do carbono mais próximo do OH, certo? Então o OH está aqui, começa do carbono mais próximo a ele, certo? Não é dele, não é aqui, é do carbono. Então, 1, 2, 3, 3 carbonos. No carbono de número 2, vejam, nós temos uma ramificação. Notem que essa numeração aqui, ó, eu já falei para vocês algumas vezes, ela se refere à posição, certo? Então, o que é que diz aqui? A nomenclatura da IUPAC. Na posição número 2, ó, radical metil, que é CH3. Depois, prop, porque essa cadeia aqui, ó, tem 3 carbonos, então é prop. An, porque só tem ligação simples. 1. Esse 1 aqui se refere à posição no qual o OH está ligado. Ele está ligado em qual carbono? No carbono de número 1. E ol, porque ele é um álcool, certo? A característica do álcool está aqui, ó. OH ligado num carbono que só faz ligação simples, certo? Então, 2-metil-propan 1-ol. Antigamente era 2-metil-1-propanol, certo? Mas a gente vai utilizar a nomenclatura mais atualizada da IUPAC. Então, essa aqui é a nomenclatura adequada. Vamos para mais um exemplo. Aqui, ó. Vejam que eu tenho duas formas de numerar. Tenho essa, que é a correta. E, deixa eu ver se consigo mudar a cor. Tenho essa aqui, que é errada, certo? Então, por que isso aqui é errado? Por que isso aqui é certo? Veja só. Eu falei para vocês que a numeração ela vai dar prioridade ao lado mais próximo do grupo OH.
E onde é que está o mais próximo do OH? Aqui, desse lado, né? Aqui, ó. Esse lado aqui está mais próximo do que esse. Aqui a ramificação está mais próxima, mas a ramificação não é a minha prioridade. A minha prioridade é o OH. Portanto, a gente vai começar a numerar a cadeia por aqui. Então, esse que eu marquei de verde está errado. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. No carbono, na posição 4 aqui, ó, eu tenho um radical metil, certo? Depois, pente, porque eu tenho 5 carbonos. E em seguida, ligações simples. 2, porque a minha hidroxila aqui está na posição de número 2. E ol, porque é um álcool, certo? Todo álcool, lembrem, vai terminar em ol. Todo hidrocarboneto termina em O, né? Metano, etano, propano, butano. Aqui nós temos metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, tudo terminando em ol, certo? Seguindo, a gente tem aqui os álcoois cíclicos, né? A gente já viu os hidrocarbonetos cíclicos, eles seguem a mesma tendência aí, ó. Ciclo, né? Porque é uma cadeia fechada. Número de carbonos, pent, só tem ligação simples, e ol, ciclopentanol. Nesse caso aqui a gente não precisa botar aqui um ol, porque independente da posição vai dar no mesmo. Aqui não, aqui a gente precisa realmente numerar, porque eu tenho, além da hidroxila aqui, eu tenho também uma ramificação aqui na posição 3. Então, por conta disso, eu venho aqui e faço essa numeração seguindo do OH, que é a minha prioridade, certo? E fazendo com que tanto o OH quanto a minha ramificação tenham as menores numerações possíveis, certo? Como assim? Ó, se eu numerar seguindo esse sentido aqui anti-horário, né? Deixa eu colocar o apontador. Seguindo esse sentido aqui anti-horário, 1, 2, 3. Minha ramificação está no 3. Se eu seguir o sentido horário de ramificação, obrigatoriamente tem que começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria maior o número. Por conta disso, a gente vai usar essa que está marcada aqui. Então, 3 metil, carbono, radical metil na posição número 3. Ciclo, já que é a cadeia fechada. Hexan, né? Só tem ligação simples e tem 6 carbonos. E um ol, né? Meu álcool está na posição número 1, certo? Vamos seguindo aí. Então, veja só. Isso aqui é basicamente um passo a passo do que a gente deve fazer. Ó. Primeiro, a gente vai ver, nesse caso aqui, ó, não tem ramificação, certo? Prefixo, 4 carbonos, but, está aqui. Intermediário, que é o infixo, que é o tipo de ligação, só simples, está aqui. Localização do grupo OH. Aí a gente vai olhar aqui na cadeia, numerando de modo que o OH tenha a menor numeração possível. Então está aqui no 2, a gente vai aqui, ó, posição 2, coloca aqui. E o sufixo da função. A gente não tem mais um hidrocarboneto, é um álcool. Então você pega o OL de álcool, ó, e acrescenta aqui. Então nós temos o butan 2-ol, certo? Quando a gente tem aqui uma cadeia com ramificações, aí a gente vai precisar definir as posições delas, certo? Então, primeira coisa é definir a cadeia principal. A cadeia principal está em destaque aqui, é a maior sequência de carbonos ligados entre si. Então, ó, tentem não confundir e achar que tem que ser em linha reta, ó. Porque vê, eu vou aqui, ó, 6, 7. E aí eu consideraria isso ramificação. Estaria errado. Por quê? Porque se eu for do 6, eu for para cá, para baixo, eu vou ter 8 carbonos. Então eu tenho uma cadeia maior. Então eu tenho que ter a maior cadeia possível, certo? Eu venho frisando esses pontos desde dos hidrocarbonetos. Então tentem lembrar sempre desses detalhes aí, que é o que vai
dar o destaque na nomenclatura e fazer com que vocês lembrem de forma mais fácil de como realizar esse processo, ok? Então, numerei a minha cadeia, certo? Dando prioridade aqui, ó, o OH. Então, o OH está mais próximo desse lado, eu vou começar a numerar por aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza. Feita a numeração, tudo que não é radical é tudo que não é da cadeia principal, na verdade, é radical. Então nós temos 3 radicais, certo? Os radicais são carbonos, certo? Aqui eu tenho uma função, é diferente. Ok. Então, vamos primeiro colocar, ó, cadeia principal, certo? Tem 8 carbonos. Depois, a localização do OH, que está no carbono 2, os grupos e as posições. Então veja só. Primeiro, quais grupos a gente tem? Dimetil. Dimetil é o quê? É um metil e outro metil. São 2 radicais de metil. Ó. Lembrem, esses números aqui se referem à posição, certo? Estão destacados em azul. Que são justamente esses daqui. Ó. Isso aqui, esse prefixo di, ele se refere à quantidade. Quer dizer que tem 2. Di vem de 2. 2 radicais metil, ó. Ambos aqui na posição 6. Certo? Então o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente vai colocar o nome dos radicais. E aí nós temos dois tipos, o radical metil e o radical etil. A gente escreve em ordem alfabética, então primeiro vem o E. Aí vocês podem ter a dúvida, acho que alguém teve essa dúvida essa semana em alguma das turmas, por que, que o dimetil não vem antes do etil? Porque esse prefixo di aqui, ele não está relacionado ao nome. Ele é simplesmente um indicativo de quantidade. Então, o nome do radical é metil, não é dimetil. Isso aqui só diz que tem 2. O nome desse aqui é etil. Então, como começa com a letra E, ele vem antes. Então, onde é que ele está? Qual a localização dele? A gente vai aqui para a cadeia, ó. De acordo com a numeração, ele está na posição número 4. A gente coloca aqui 4 etil. E os radicais metil estão em quais posições? Ambos estão aqui no carbono número 6. Então você coloca 6 e 6 para indicar que você tem os dois na mesma posição, certo? Depois já que você tem dois, se tivessem 3 radicais de metil seria tri. Metil, que é o nome dele, e aí oct, porque a cadeia principal, ó, terminou o radical, não tem mais radical, vai para a cadeia principal. Cadeia principal, oct, tem 8 carbonos, certo? 8 carbonos, então oct. Só tem ligação simples AN. Posição 2 está aqui a hidroxila, aqui nessa posição. E como a função é álcool, como eu tenho aqui um H ligado no carbono saturado, eu tenho um álcool, portanto, o sufixo será ol. Então, o nome do composto é 4-etil 6,6-dimetil octan 2-ol. Ok? Feito isso, vamos seguir. E aí a gente tem aqui, em moléculas mais complicadas, a gente não vai ver isso com detalhe, porque eu não vou cobrar de vocês. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma molécula desse tipo aqui, que eu tenho anel aromático, OH, outros tipos de compostos, então a gente trata isso aqui como ramificação. Então, ó, 3-cloro, né? 3-cloro, está aqui no carbono 3. 1-fenil, que é o nome desse radical. Né? Vocês podem encontrar isso nas tabelas que eu já mostrei para vocês no livro de vocês. 2-hidroxi, está na posição 2, butano. Isso aqui é uma exceção das regras de álcool, mas é interessante a gente ver que isso pode acontecer e pode ocorrer, certo? Então, com relação à nomenclatura, a gente para por aqui.
Se tiver mais alguma regra, na próxima aula a gente pode treinar mais e falar um pouco sobre a questão das aplicações, principalmente do etanol. Tem uma gama de aplicação muito grande na sociedade e é bastante utilizado na indústria, certo? Então, com isso a gente encerra essa parte. Na próxima aula a gente continua falando de álcool e se der tempo a gente fala já da próxima função, que vai ser o fenol, certo? Então, por hoje é só e até mais.